Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 105ª noite. Para a pergunta feita pelo joalheiro, lhe disseram os ladrões: deixai de vos preocupar, encontram-se em lugar seguro e estão em boa saúde. Assim, mostraram-lhe 2 quartos e asseguraram-lhe que os 2 estavam separados. Disseram-nos, acrescentaram os ladrões, que somente vós é que sabeis o que lhes diz respeito. Quando ouvimos isso, tivemos por eles toda a consideração. Longe de empregarmos a menor violência, tratamo-los muito bem, garantimos-vos o mesmo, e podeis depositar em nós toda a vossa confiança. O joalheiro, tranquilizado por essas palavras e contente em saber que o príncipe da Pérsia e Shamselnihar estavam salvos, decidiu confirmar ainda mais os ladrões na sua boa vontade. Elogiou-os e abençoou-os 1000 vezes. Senhores, confesso que não tenho a honra de vos conhecer, mas é-me grande ventura não vos ser desconhecido, e não posso agradecer-vos bastante pela generosidade que me demonstrais. Sem falar de tão grande ato de humanidade, percebo que somente gente da vossa categoria é capaz de guardar um segredo tão fielmente, que não há medo de o ver um dia revelado. Além disso, se há um empreendimento difícil, a vós é que ele deve ser confiado, pois sabereis levá-lo a termo, como o vosso entusiasmo, a vossa coragem e a vossa intrepidez. Baseado nessas qualidades, que vos pertencem de direito, não terei dificuldade em vos contar, com a fidelidade exigida, a minha história e das 2 pessoas que aqui se encontram. Depois de o joalheiro ter tomado tais precauções para interessar os ladrões na confidência inteira do que lhes ia revelar, o que só lograria um bom efeito, pormenorizou-lhes, sem nada ocultar, os amores do príncipe da Pérsia e de Shamselnihar, desde o começo até o encontro realizado em sua casa. Os ladrões ficaram boquiabertos. Como? Exclamaram quando o joalheiro terminou. É possível que esse jovem seja o ilustre Ali Ebn Becar, o príncipe da Pérsia, e a jovem, a bela e famosa Shamselnihar? Jurou-lhes o joalheiro que nada era mais verdadeiro e acrescentou não ser de estranhar que tivessem se assustado em conhecer pessoas de tão elevada posição. Diante daquilo, os ladrões foram lançar-se aos pés do príncipe e de Shamselnihar e suplicaram-lhes perdão, protestando que nada teria acontecido se tivessem sabido a condição de suas pessoas antes de forçar a casa do joalheiro. Nós nos esforçaremos em reparar o erro cometido. E voltando ao joalheiro, sentimos muito não poder devolver-vos tudo que tiramos de vossa casa, pois uma parte já não se encontra conosco. Contentai-vos, pois, com a prataria que vos entregaremos imediatamente. O joalheiro julgou-se feliz com o favor que lhe faziam. Quando os ladrões lhe devolveram a prataria, mandaram buscar o príncipe da Pérsia e Shamselnihar e disseram-lhes, assim como ao joalheiro, que os levariam a um lugar de onde poderiam voltar cada um para sua casa. Antes, porém,
que jurassem que não os denunciariam. O príncipe da Pérsia, Shamsel-Nihar, e o joalheiro garantiram-lhes que poderiam confiar neles. Mas, insistindo os ladrões, juraram solenemente conservar o segredo. Imediatamente os ladrões, satisfeitos, saíram com os prisioneiros. Pelo caminho, o joalheiro, inquieto por não ver a confidente nem as duas escravas, aproximou-se de Shamsel-Nihar, a quem rogou que lhe dissesse o que fora feito delas. Não sei, respondeu-lhe a favorita. Nada mais posso vos dizer, senão termos sido arrancados de vossa casa e conduzidos para o lugar de onde acabamos de sair. Shamsel-Nihar e o joalheiro não falaram mais. Deixaram-se conduzir pelos ladrões com o príncipe e chegaram à margem do rio. Os ladrões embarcaram com eles num bote e levaram-nos para a outra margem. Enquanto o príncipe da Pérsia, Shamsel-Nihar e o joalheiro desembarcavam, ouviu-se o estrépito da ronda a cavalo que chegava a galope. No momento em que o bote acabava de afastar-se da margem, impelido a toda força de remos, o comandante da ronda perguntou ao príncipe, a Shamsel-Nihar e ao joalheiro de onde vinham tão tarde e quem eram. Assustados e temendo, aliás, pronunciar algo que os prejudicassem, calaram. Mas era preciso falar, o que o joalheiro decidiu fazer. Senhor, posso garantir-vos em primeiro lugar que somos gente honesta da cidade. Os homens do bote que acabam de nos desembarcar são ladrões que forçaram ontem de noite a casa em que nos achávamos, saqueando-a e levando-nos com eles. Após usarmos todos os meios que podíamos, obtivemos enfim a liberdade e eles nos trouxeram para cá. Devolveram-nos até boa parte do roubo que está aqui. Assim, mostrou ao comandante a prataria. O comandante não se contentou com a resposta do joalheiro. Aproximando-se dele e do príncipe da Pérsia, observou-os um depois do outro. Dizei-me a verdade, retomou, dirigindo-se a ambos. Quem é essa dama? De onde a conheceis e em que lugar da cidade viveis? Aquela pergunta embaraçou-os bastante. Não sabiam o que responder. Shamsel-Nihar saiu-se da dificuldade. Afastando-se um pouco com o comandante, murmurou-lhe algumas palavras, e ele imediatamente apeou com grandes mostras de respeito, ordenando aos seus que mandassem vir 2 barcos. Tendo chegado os barcos, o comandante fez embarcar Shamsel-Nihar em um e o príncipe da Pérsia e o joalheiro em outro, com 2 dos seus homens em cada barco para os acompanharem aos seus destinos. Os 2 barcos tomaram rumos diferentes. Só falaremos, por enquanto, do barco em que se achavam o príncipe da Pérsia e o joalheiro. O príncipe da Pérsia, para poupar trabalhos aos guardas que lhe tinham sido dados, disse-lhes que levaria o joalheiro para sua casa. Ao mesmo tempo, mencionou-lhes o lugar em que vivia. Os guardas, porém, fizeram o barco atracar diante do palácio do califa. O príncipe da Pérsia e o joalheiro, tomados de terror, não ousaram, contudo, protestar. Embora tivessem ouvido a ordem do comandante, não deixaram de imaginar que seriam entregues aos guardas, a fim de ser levados à presença do califa no dia seguinte. Mas não era essa a intenção dos guardas. Quando os fizeram desembarcar, por terem de reunir-se à ronda,
recomendaram-nos a um oficial da guarda do califa, que lhes cedeu 2 dos seus soldados para os conduzirem por terra à casa do príncipe da Pérsia, bastante afastada do rio. Ali chegaram, enfim, mas de tal forma cansados que mal podiam se mover. Apesar do cansaço, o príncipe estava tão aflito com o contratempo sucedido a ele e a Chancelliar, que lhe tirava a esperança de outro encontro, que perdeu os sentidos ao sentar-se no sofá, enquanto a maioria dos criados se atarefava em fazer com que recobrasse os sentidos. Os outros se agruparam em torno do joalheiro, rogando-lhe que lhes contasse o que se havia passado com o príncipe, cuja ausência lhes causara indizível inquietação. Sherazade interrompeu-se em virtude do dia, cuja claridade começava a invadir o aposento, mas retomou a história na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia: do 106ª noite. Senhor, ontem eu dizia a Vossa Majestade que, enquanto alguns dos criados tratavam de fazer com que o príncipe voltasse a si, outros perguntavam ao joalheiro o que sucedera ao seu amo. O joalheiro, que não pretendia revelar-lhes nada, respondeu-lhes ser o fato extraordinaríssimo, mas que não era hora de falar e que era preciso socorrer o príncipe. Por felicidade, o príncipe da Pérsia recobrou os sentidos naquele momento, e os que haviam feito a pergunta se afastaram respeitosamente, alegres pelo príncipe não ter ficado desacordado durante muito tempo. Embora o príncipe da Pérsia tivesse voltado a si, permaneceu em estado de grande fraqueza, sem mesmo poder abrir a boca para falar. Respondia apenas por sinais aos que lhe falavam. Continuava na mesma ainda no dia seguinte, quando o joalheiro dele se despediu. O príncipe respondeu-lhe apenas com o olhar, estendendo-lhe a mão e vendo o fardo da prataria que os ladrões lhe haviam devolvido, fez sinal a um dos criados para que o transportasse. Em casa, o joalheiro era aguardado impacientemente pela família, que o vira sair com o desconhecido e que estava certa de que lhe sucedera coisa pior do que a primeira. Sua mulher, seus filhos e os criados achavam-se alarmados e choravam ainda quando ele chegou. Alegraram-se com a sua vinda, mas imediatamente depois se entristeceram por vê-lo tão mudado em pouco tempo. A grande fadiga da véspera e a noite passada no meio do terror, sem dormir, eram a causa da mudança que mal o tornava reconhecível. Sentindo-se muito abatido, levou 2 dias para refazer suas forças e só recebeu alguns amigos íntimos. No 3º dia, o joalheiro, mais refeito, achou que as forças lhe voltariam inteiramente, se saísse um pouco. Foi, portanto, à loja de um rico mercador, seu amigo, com quem conversou longamente. Ao se levantar para despedir-se do amigo, percebeu uma mulher que lhe acenava e reconheceu a confidente de Chancelliar. Entre o temor e a alegria, afastou-se mais rapidamente, sem olhar para ela. A confidente seguiu-o, como ele bem imaginara, pois aquele lugar não se prestava a uma conversa. Visto que caminhava depressa, a confidente, que não conseguia segui-lo, gritava-lhe de vez em quando que a esperasse. O joalheiro bem que a ouvia, mas depois do que lhe acontecera não podia falar-lhe em público, sem despertar a suspeita
de que tramava com Chancel-Ninhar. Com efeito, sabia-se em Bagdá que a confidente pertencia à favorita. Continuando com o mesmo passo, chegou o joalheiro a uma mesquita pouco frequentada, onde sabia que não havia ninguém. Ela entrou imediatamente depois dele, e ambos tiveram toda a liberdade de conversar sem testemunhas. O joalheiro e a confidente de Chancel-Ninhar manifestaram mutuamente toda a alegria por rever-se após a estranha aventura causada pelos ladrões. O joalheiro queria que a confidente começasse por lhe contar como conseguira escapar com as 2 escravas e dar-lhe notícias de Chancel-Ninhar. Mas a confidente demonstrou tal ansiedade em saber antes o que lhe acontecera, depois da separação imprevista, que ele foi obrigado a satisfazê-la. Eis, disse, terminando, o que desejáveis de mim. Agora é a vossa vez de responder ao que vos perguntei. Quando vi os ladrões, disse a confidente, pensei serem os soldados da guarda do califa. Supus que o califa tivesse sido informado da saída de Chancel-Ninhar e que os mandara para matá-la, assim como o príncipe da Pérsia e todos nós. Portanto, subi imediatamente ao terraço superior da vossa casa, enquanto os ladrões entravam na sala em que se achavam o príncipe da Pérsia e Chancel-Ninhar. As 2 escravas de Chancel-Ninhar apressaram-se em me seguir. De terraço em terraço chegamos ao de uma casa de boa gente que nos acolheu muito bem e com os quais passamos a noite. No dia seguinte de manhã, após agradecermos ao dono da casa, voltamos ao palácio de Chancel-Ninhar. Entramos aflitas, sem sabermos o destino dos 2 infelizes amantes. As outras mulheres de Chancel-Ninhar se admiraram ao verificar que tínhamos voltado sem ela. Dissemos-lhes que tínhamos combinado que Chancel-Ninhar ficaria na casa de uma de suas amigas e que mandaria nos chamar quando pretendesse voltar. Contentaram-se com a desculpa. Entretanto, passei o dia mortalmente inquieta. Vinda a noite, abri a portinha que dá para o canal. Chamei o barqueiro e roguei-lhe que percorresse o rio de ambos os lados para ver se não descobria uma mulher e que, se a descobrisse, a trouxesse. Esperei sua volta com as 2 escravas, tão aflitas como eu, e já era quase meia-noite, quando o mesmo barco chegou trazendo 2 homens e uma mulher deitada na popa. Quando o barco atracou, os 2 homens ajudaram a mulher a levantar-se e a desembarcar, e nela reconheci Chancel-Ninhar. Não sei expressar minha alegria. Sherazade terminou aí a sua história por essa noite. Na noite seguinte, continuou-a, dizendo ao sultão da Índia: